A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Chegamos no último capítulo sobre a mensagem de despedida de Jesus para os discípulos. Iniciamos esse assunto tão importante no capítulo 13 de João, onde Jesus nos dá uma lição de humildade, lavando os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus se revela aos discípulos como o caminho, a verdade e a vida, declarando ser a única maneira de ir até o Pai Celeste. Seguindo no capítulo 14, juntamente com os capítulos 15 e 16, Jesus conforta os discípulos, afirmando que ao ir ao Pai, enviaria outro Consolador, outra pessoa divina, semelhante a ele, não deixando assim os discípulos órfãos. Agora terminamos o estudo sobre esta mensagem de despedida com a oração sacerdotal de Cristo. Nessa oração, o Senhor consagra-se para o sacrifício em que ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Também é uma oração de consagração em favor dos discípulos. Sobre esta oração sacerdotal, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai nos afirmar: esta é a oração mais magnífica feita aqui na terra e registrada em toda a Escritura. Que privilégio enorme ouvir Deus, o Filho, conversar com Deus, o Pai. Aqui nós entramos no Santo dos Santos. Aqui nos curvamos para escutar os mais profundos desejos do Filho de Deus antes de caminhar para a cruz. E ele continua: nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, nem mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Fique conosco, eu sou o pastor Everson Silva e esse é o canal Simplesmente EBD. Amados, hoje na lição de número 11, vamos estudar sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, na nossa revista do segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. No texto áureo, a Bíblia vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A verdade prática vai afirmar: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 3 e de 11 ao 17. No nosso plano de aula, nós temos os objetivos da lição similares aos apresentados na nossa introdução. Em primeiro lugar, nós vamos meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Neste ponto, nós vamos aprender sobre o que é ser glorificado e qual é a intenção desse pedido ao Pai. Em segundo lugar, nós vamos examinar a oração pelos discípulos, para que eles sejam protegidos. Aqui nós vamos tratar sobre por que os discípulos precisavam da proteção divina e qual é o motivo deles terem que ficar no mundo. No terceiro ponto, nós vamos mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando suas perspectivas eternas e inclusivas sobre o reino de Deus. Vamos aprofundar sobre a unidade de Jesus com o Pai e como isso se estende para a igreja. Tópico 1. A oração de Jesus e sua glorificação. Ponto 1. A oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor, documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, que está em João 17, versículos do 1 ao 26. Essa é a mais profunda oração de Jesus, pelo fato da sua extensão, pois essa é a maior oração documentada realizada por Jesus. É claro que nós podemos ter orações maiores que Jesus realizou, mas que não foram registradas, como a oração de Jesus após a primeira multiplicação de pães e peixes, que está em Mateus 14, 23. Essa oração de João 17 também pode ser considerada a oração mais profunda do Senhor Jesus. E isso por causa do seu ensino sobre o relacionamento de Jesus com o Pai e sua oração em favor dos discípulos e da igreja futura. Ainda no ponto 1 nós temos: no início de João 17:1 está escrito:
Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Após o ensino de Jesus sobre o envio e o agir do Espírito Santo, o nosso Senhor inicia a oração sacerdotal. E isso ele faz ainda no local da primeira ceia, como nos afirma João no capítulo 18, verso 1. Depois de dizer isso, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então Jesus fica ali com os discípulos no cenáculo, e quando sai, ele sai para o jardim para orar, para buscar a Deus, aonde ele é traído por Judas. Com relação à intercessão de Jesus, neste estudo nós vamos usar o nome oração sacerdotal, por ser essa oração um conjunto de intercessões, como afirma o final do ponto 1. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, versículos 1 ao 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, versículos 9 ao 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João 17, versículos 20 ao 26. Mesmo dividida em 3 partes, nós precisamos entender que a oração que Jesus faz pelos discípulos, que posteriormente ele chamaria de apóstolos, foi num primeiro momento para aqueles que estavam ali com ele, e depois por todos os outros que viriam posteriormente. Irmãos, após muito ensinar seus discípulos, falando para eles sobre o Pai, agora Jesus fala com o Pai sobre os seus discípulos. Jesus ele deixa aqui um exemplo de que aqueles que falam com as pessoas sobre Deus devem também falar com Deus sobre as pessoas. Ponto 2. A oração de Jesus pela glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, há aqui um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta do Senhor. A glorificação de Jesus é o ponto central da doutrina da salvação. Toda a Bíblia aponta para este momento. E a oração que Jesus fez está muito longe de ser um ato egoísta. É um clamor de Jesus para que o seu ato de sacrifício esteja debaixo dos cuidados do Pai. Ainda com relação à oração de Jesus ao Pai, a revista afirma: em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Algumas vezes em seu ministério, Jesus declarou que a sua hora ainda não havia chegado. Mas agora o Mestre afirmou ao iniciar a sua oração: Pai, é chegada a hora. Jesus está aqui dizendo que a sua hora de ir até a cruz havia chegado. E iria até lá como um rei honrado que caminha para a sua coroação, pois é na cruz que Jesus esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele despoja os demônios. E é ali na cruz que ele revela ao mundo o seu imenso amor por Deus e pelo pecador. E com relação ao termo glorificar, no primeiro verso de João 17, o ponto 2 declara que nosso Senhor expressa: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17, 1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria, e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Como a lição afirma, glorificar alguém é tornar essa pessoa conhecida através dos seus atos. A cruz glorificou, a cruz apresentou o Pai como Deus de amor que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. João 3,16. Com relação ao Filho de Deus, a cruz glorificou a sua compaixão, a sua paciência, o seu poder em dar a sua própria vida, sofrendo por nós, assumindo os nossos pecados, se tornando maldição por nós para nos comprar com o seu sangue. E Jesus, ele não só foi enviado pelo Pai, ele entregou a sua vida de bom grado. Ele mesmo declarou em João 10, versos 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E o apóstolo Paulo acrescentou em sua carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E agora no ponto 3, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor com o Verbo divino, antes de sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Diante desse pedido do Senhor Jesus, no verso 5, temos aqui 3 revelações importantes, 3 estados vivenciados pelo Senhor Jesus: a sua preexistência eterna, o seu auto-esvaziamento terreno e a sua glória restaurada. Em primeiro lugar, a preexistência eterna. Jesus existia como Filho de Deus e Verbo divino antes da eternidade, como nos afirma João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando veio à Terra como homem, nós temos o esvaziamento terreno. Jesus se esvaziou de sua glória divina. Ele não deixou de ser Deus, mas não lançou mão de suas prerrogativas divinas. E por fim, a glória restaurada, o pedido do Senhor Jesus Cristo. Cristo não orou para que ele atingisse uma nova glória. Ao contrário, ele orou para que a glória que ele tinha com o Pai desde toda a eternidade passada e que não lhe foi entregue quando ele veio ao mundo, mas que foi encoberta por sua carne, Jesus orou para que essa glória pudesse então ser retomada na presença do Pai. Sabemos que Deus respondeu a esta oração, pois no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos com um corpo de glória. Depois de 40 dias, Cristo foi recebido na glória. E agora Cristo está assentado à destra do Pai, na glória. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o fim do ponto 3 afirma que o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tópico 2. A oração de Jesus pelos discípulos. Ponto 1. Intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto no versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Em sua oração para ressuscitar a Lázaro, Jesus revelou que as suas orações elas tinham a intenção de tanto clamar ao Pai quanto de gerar fé nos corações dos ouvintes, como ele mesmo declarou: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Entendemos também, irmãos, que este aparente relato sobre os discípulos que Jesus apresenta ao Pai diante dos discípulos tem a intenção de demonstrar que o Filho realizou todo o propósito do Pai com relação aos discípulos e que vieram a ser colunas da igreja, como o próprio apóstolo Paulo afirmou. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras. Continuando no ponto 1, a lição afirma: para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. João 17, verso 6, parte B. Jesus por 7 vezes afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Jesus é o presente de Deus para a igreja e a igreja é o presente do Pai para Jesus. Foi Deus que nos encontrou. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que nos escolheu e foi Ele que nos levou até Cristo. Jesus afirmou: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Jesus ensinou aos seus e por isso eles eram chamados de discípulos. Quando estavam prontos, Jesus os enviou e agora eles são chamados de apóstolos. Como encerra o ponto 1 dizendo, ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. No ponto 2 nós temos, os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes. Quando ensinava sobre o envio do Consolador, Jesus declarou que o Espírito Santo ensinaria aos discípulos todas as coisas e vos faria lembrar de todas as palavras de Cristo. A lição ainda afirma que no versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Os discípulos receberam as palavras de Cristo como palavras do Pai. As aceitaram, as obedeceram e, como consequência, eles creram que Cristo era o Filho de Deus e que Deus o havia enviado ao mundo. Por causa da fé em sua palavra e em sua pessoa, eles tomaram posse da vida eterna e iniciaram um relacionamento de discípulos e mestre, de servos e senhor, de salvos e de salvador. Com base nisso, Cristo orou por eles. Vamos ao ponto 3, protegidos do mundo. No verso 14, Jesus declara, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Conforme a lição, Jesus aqui se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. Em sua oração, Jesus ele faz uma revelação importante, a necessidade da igreja de ser guardada por Deus. Cristo não orou para que eles fossem tirados do mundo. Jesus orou para que eles fossem preservados pelo Pai enquanto estivessem no mundo. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus pediu para que os discípulos fossem guardados do ódio do mundo, porque, como ele mesmo afirmou, o mundo odeia os servos de Deus. E sobre isso, o Senhor tratou dizendo, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Se os discípulos fossem tirados do mundo, o mundo seria deixado sem o testemunho do Pai ou de Cristo. Jesus já havia apontado a importância da igreja no Sermão da Montanha, quando afirmou, vós sois a luz do mundo. Mateus 5 e 14. E no verso 16, ele ordena, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. E assim como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir, livrai-nos do mal, ele também ora ao Pai, dizendo, peço que os livre do mal. Irmãos, com relação ao mal, o apóstolo, segundo a lição, descreve este mundo como um governo espiritual maligno. Foi o maligno que entrou em Judas e levou-o para o caminho da morte. O maligno, ele cega o entendimento dos incrédulos. E Paulo ainda afirma que nós não podemos ignorar os seus ardis, as estratégias do maligno. Mas a Bíblia assevera que Jesus está ao lado do Pai e intercede por nós. No que a carta aos Hebreus afirma, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora no nosso último tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Ponto 1. Oração pela unidade da igreja. Em João 17:20, Jesus direcionou a sua intercessão apresentando, além dos discípulos, aqueles que iriam crer no Mestre pela palavra de Deus. E no verso 21, Jesus apresenta o motivo desta oração, para que todos sejam um.
essa unidade que Jesus pede não é uma unidade externa, não é uma unidade organizacional e nem denominacional. E Jesus também não está falando de ecumenismo, porque a ideia de unir todas as religiões é um engano. Não há unidade fora da verdade que é Cristo, como Paulo afirma em Efésios, no capítulo 4, versículos de 3 a 6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Jesus está pedindo que os discípulos sejam constantemente um. Um em sua posição contra o mundo, um em sua posição contra o maligno. Em outras palavras, que eles permaneçam sempre unidos em amor e na defesa da verdade. A unidade da igreja, ela é sobrenatural, porém ela é visível e evangelizadora. Como certo pastor uma vez afirmou, a discórdia e a divisão não condizem com um cristão, com nenhum cristão. Não causa espanto os lobos perseguirem as ovelhas. Mas uma ovelha se levantar contra outra ovelha é contrário à natureza, é abominável. Ainda no final do ponto 1, a lição afirma: nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. João 17, 21. Jesus ele usa o seu relacionamento com o Pai como parâmetro, como um exemplo de como a igreja deve ser unida. Jesus afirma no verso 11, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus mostra a profunda unidade que deve ser a norma da igreja. Esta unidade com o Pai e que a igreja deve ter é a unidade de uma só mente, a unidade de um só propósito, a unidade de um amor mútuo. Assim como Cristo foi um com o Pai nesses propósitos e os realizou, a igreja deve fazer o mesmo. Deve haver unidade entre os salvos para realizar a obra de Deus. Como afirma o ponto 2, propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a oração de nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Neste ponto, o autor apresenta 4 motivos para a igreja revelar a unidade espiritual existente em nós. Em primeiro lugar, o fato de sermos membros do corpo de Cristo. Isso porque os membros agem em unidade, regidos pela cabeça que é Cristo. Como Paulo afirma, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Após nos apontar como membros do corpo, o autor apresenta o conhecimento crescente como o segundo motivo para a revelação da unidade da igreja. Nós só passamos a conhecer a Jesus depois de sermos salvos por Ele, crescendo em graça e conhecimento. Se nós fizermos isso, não vamos sair da posição de salvos, de membros do corpo, como Pedro bem afirma. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de falar de salvação e crescimento, o terceiro ponto aponta para a frutificação, para o desenvolvimento do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito em suas 9 virtudes evidenciadas, apresentadas por Paulo em Gálatas 5, que demonstra o amadurecimento do salvo e, por fim, a glória. A glória evidenciada em Jesus pelo Pai. Glória que é refletida em nós pelo Espírito Santo. Em nós que somos os herdeiros da vida eterna. Paulo resume os 4 pontos aqui apresentados dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No nosso último ponto, queridos,
a oração por encorajamento à unidade. João, no capítulo 17, versículo 20, aponta para a oração de Jesus por todos os crentes. E o que Jesus pede? Que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade. A igreja precisa buscar essa unidade. Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai. Esse é o desejo de Cristo. A igreja é dele, é o seu rebanho, é a sua noiva. E ele a quer manter unida. Em segundo, porque se somos filhos de Deus e membros da sua família, não podemos viver em desunião. Nunca houve desarmonia entre o pai e o filho. E não deve haver desunião entre os filhos de Deus. Em terceiro lugar, por causa da nossa missão no mundo. O mundo não pode ver Deus, mas pode ver os cristãos. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre seus membros. É o amor com que se amam. Jesus disse que a prova definitiva do nosso discipulado é o amor. Ele declarou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E por fim, a igreja precisa buscar a unidade por causa do céu. Jesus deseja que sua igreja esteja no céu com ele. João 17, 24. E se nós vamos estar no céu, se vamos morar juntos por toda a eternidade, precisamos aprender a viver como família de Deus agora, aqui na terra. Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos a nossa mente transformada. Quando nós formos arrebatados, nós vamos ter o nosso corpo transformado. Mas aqui na Terra, nós já temos a renovação do nosso entendimento. E pela renovação do nosso entendimento, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós precisamos amar uns aos outros aqui na Terra, o que vai continuar lá no céu. Mas se nós não amamos os nossos irmãos aqui na Terra, nem para o céu nós vamos. Encerramos com a conclusão que vai nos afirmar. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Meus amados irmãos, Deus nos abençoe por estar até agora conosco. Nos veremos na próxima aula, se assim Deus nos permitir.